a todos os presentes. Queria saudar, em primeiro lugar, o nosso presidente da FENCASA, o Jacinto Amaro, o grande líder dos caçadores portugueses, e depois expliquei à frente porquê. Queria saudar os nossos convidados, os que cá estavam aqui presentes, o Tela do setor da caça, com tanta gente do Biblioteca Paula Santos, os seus assessores, os seus deputados aqui presentes, o presidente do PNA, o presidente da Sociedade do Alentejo, muito gosto de ver também aqui. Enfim, peço desculpa quando se começa a falar de personalidades, há sempre o risco inevitável das omissões. Queria a todos cumprimentar pela vossa presença neste grande dia que assinala os 30 anos da Federação Portuguesa de Caça. Muitos de nós assistimos ao nascimento da FENCASA e assistimos nos anos antes ao nascimento do regime cinegético ordenado. Tivemos aqui hoje de manhã notáveis intervenções, todas elas muito complementares, que de uma forma ou de outra nos mostraram duas coisas. Primeiro, como é que se não fosse a caça ordenada, o regime ordenado, hoje em dia não teríamos possivelmente caça nenhuma, apesar das dificuldades que sabemos que existem hoje em dia, pelas mais variadas razões, mesmo assim seria tudo muito pior se não fosse os caçadores terem tido a oportunidade de se organizarem e gerirem os seus territórios. É isso que é a caça organizada, a capacidade que se lhes deu de se organizarem, juntarem os seus recursos e gerirem a sua caça, o seu recurso cinegético. E também aqui estas intervenções nos mostraram como é que a caça é uma atividade que nos nossos territórios mais remotos, infelizmente cada vez mais debilitados, é uma das poucas atividades que continua a tomar contra a maré e continua a dinamizar as economias locais. Penso que são duas grandes conclusões do painel anterior, com intervenções, como disse, notáveis, que se complementam. E assistimos a este nascimento do regime organizado, assistimos a uma fase fantástica, uma fase muito pujante, e depois assistimos durante longos anos, independentemente dos vários governos que sucederam, assistimos a uma certo definimento do sistema, sobretudo devido a um conjunto de circunstâncias que foram restringindo aquela autonomia e capacidade que se deu aos caçadores de se organizarem nas suas associações. Foram as dificuldades que todos nós conhecemos em relação às armas, as dificuldades sistemáticas que se põem sobre os caçadores como se fossem eles os responsáveis pelos crimes, depois culminou na história dos cofres, nas sucessivas fiscalizações, nas exigências para a renovação constante dos documentos, e, enfim, nós conhecemos toda essa via sacra de exigências em que parece que para a nossa administração, em termos de cultura, aquilo que importa é que haja cada vez menos caçadores. Isso é algo que é terrivelmente dramático, porque nós vamos por essa Europa fora e vemos que nos países mais desenvolvidos, desde os países da Europa Central, como a França ou a Alemanha, até os países nórdicos, incluindo os que vieram do leste, como a Hungria, a Polónia e outros, até aos nossos vizinhos espanhóis, a caça é de facto um setor pujante, determinante no desenvolvimento dos recursos locais das regiões rurais. E, infelizmente, no nosso país, não tem havido, ao longo de vários anos, essa capacidade de transformar a caça e a pesca em águas interiores. Eu que tenho, se calhar, os dois defeitos ou duas qualidades, também sou pescador,
à lei de caçador e, de facto, nós não fomos capazes de dar esse passo. Criámos um quadro, uma moldura legislativa que foi muito importante no início, depois não fomos capazes de dar sequência. Há coisas que têm sido feitas, está aqui o Sr. Secretário-Estado, e eu vou terminar porque o essencial era dizer isto. Duas coisas muito simples. Eu sei que nos últimos 2 anos fizeram-se alguns progressos em relação às reservas associativas. Já avaliou aqui no passado algumas vezes, justificar que hoje em dia já não tem razão de ser as taxas que pagam as reservas associativas. Não tem razão de ser. De facto, vamos falar de aldeias que têm 1000 hectares, 2000 hectares, 600 hectares, fazem uma reserva associativa, às vezes 20 pessoas, para gerirem bem o seu território, para se responsabilizarem mais na sua comunidade, e uma reserva, por exemplo, associativa com 800 hectares, estar a pagar 700, 800 euros por ano, tem um custo efetivo, até porque estamos a falar de gente com pouco recurso. Isto é uma situação. Sei que houve nos últimos 2 anos uma iniciativa sua no sentido de haver uma devolução parcial às reservas sob a condição de haver investimentos. Muitas das reservas associativas não sabem disto. Eu tive a oportunidade de confirmar isso com algumas, mas acho que isto devia dar um passo seguinte, que era pura e simplesmente rever esta taxa que é criada às reservas associativas. E uma outra, já agora, como eu falei também da pesca, nós somos um país que tem um potencial fabuloso de valorização do recurso das águas interiores, estou a falar designadamente da truta, mas não só, e por exemplo, um exemplo como pescador, quando abrem os concursos das Lagoas da Serra da Estrela, ter que se ir às 4 ou 5 da manhã fazer fila junto dos serviços florestais, do ICNF, para conseguirmos arranjar uma licença para pescar. Não faz nenhum sentido, sobretudo num governo e numa administração que defende a digitalização da administração. Portanto, não faz sentido. Nós temos que modernizar a administração, também a administração da gestão sinergética e dos recursos da União. Portanto, é nesse sentido que eu penso que nós fizemos um bom trajeto, criámos um bom quadro legislativo, e depois a seguir, em vez de potenciar e melhorar este quadro, dando os instrumentos, incluindo financeiros, para torná-lo mais forte no desenvolvimento dos territórios rurais, fomos infelizmente restringidos e hoje em dia estamos num patamar muito difícil que, além deste quadro administrativo que não nos tem ajudado, antes mais dificultado, além disso temos os problemas que nós conhecemos com as doenças dos coelhos e, portanto, com a problemática de abundância do recurso ingênuo. É nesse sentido que eu tenho sempre esperança que, estando aqui o governante da tutela e estando aqui tanto os responsáveis, incluídos do Parlamento, que de facto nos têm defendido muito bem contra tanta gente que demagogicamente ataca de fora a caça e as tradições rurais, gosta muito delas à distância, mas depois não sabe compreendê-las porque não vive lá. É nesse sentido que eu tenho esperança que nós possamos viver melhores dias no futuro. Muito obrigado.